Oliveira. Hoje são 10 de outubro de 2018. O vídeo é o de número 478 e o tema é ruído ambiental. Prosseguindo nossos estudos do livro do professor Valdo Vieira, Projeciologia, a respeito de fatores externos que poderão facilitar ou dificultar a projeção consciente. Então, no tema de hoje, ruído ambiental, nós temos este trabalho, pesquisado em mais de 35 mil obras, publicadas no mundo inteiro, do professor Valdo Vieira. O ruído, ou o som indesejável, pelos seus efeitos sobre o ser humano, é o grande adversário ambiental do sono e também da experiência da projeção consciencial lúcida para a maioria dos projetores. Por isso, deve-se observar e controlar o nível de ruído ambiental da base física do projetor consciencial. A nocividade de um ruído, ou a ação agressiva que um ruído exerce sobre o organismo, e também, consequentemente, sobre a consciência, pode ser caracterizada pelas perturbações ou alterações que produz. A sensibilidade ao som varia de pessoa para pessoa e também conforme o estágio do sono em que ela se encontre, de acordo com o sexo, a idade física e o local onde esteja. As mulheres são mais suscetíveis do que os homens de se despertarem em razão de ruídos. O volume da perturbação causada pelo ruído depende da familiaridade com o som, de sua intensidade, de sua duração e da sensibilidade da pessoa em relação ao próprio ruído. A unidade de intensidade de ruído é o decibel. Acima de 60 decibéis, aproximadamente, o barulho de um caminhão passando na rua, a maioria das pessoas desperta, ou pelo menos sofre uma perturbação do sono natural. Qualquer som acima de 70 decibéis começa a estimular sinais do sistema nervoso para o resto do corpo humano. Se o som for repentino, ininterrupto e sem significado, a pressão arterial aumentará e o suprimento de sangue para o coração baixará. Quando a intensidade aumenta, as pupilas se dilatam, os músculos do abdômen e do tórax se contraem e os batimentos cardíacos se aceleram. Isso ocorre com qualquer pessoa que dorme. Eis alguns níveis de decibéis para determinados sons que podem despertar você do sono ou interromper sua projeção consciencial lúcida, através de traumas extrafísicos. 70 decibéis. Trânsito em rua relativamente quieta na cidade. 81 decibéis. Aspirador de pó funcionando. 90 decibéis. Carro, esporte e movimento. 107 decibéis. Máquina potente de cortar grama em serviço. 150 decibéis, decolagem de avião a jato. O nível de 120 decibéis marca o limiar normal da dor, uma atmosfera tóxica para o ouvido, o início de possíveis traumatismos acústicos e a surdez traumática. As localizações do corpo humano do projetor que não favorecem a produção da projeção consciente são junto ao boom sônico dos aviões a jato, nas vizinhanças de aeroporto, ou a forte explosão sônica, estampido sônico ou estrondo sônico, ocasionada pelas variações de pressão que originam as ondas de uma aeronave, que se desloca na ou acima da velocidade do som, em ruas, estradas muito movimentadas, próximas às feiras urbanas, em edifícios de apartamento, de paredes finas, etc. Eis uma série de ruídos ambientais indesejáveis
e interruptores específicos próximos ao corpo humano inanimado, projetor projetado, que podem prejudicar o desenvolvimento da produção da projeção consciente. 1. Internos. Dentre os ruídos internos, interruptores internos, destacam-se campainhas de portas, telefones e interfones, pêndulos e tic-tacs de relógios ruidosos, estalos de molas do colchão, janelas barulhentas, batidas de portas, marteletes ou barulhos de válvulas de aparelhos sanitários, ascensão e descida de elevador, especialmente quando desregulado, dispositivos sonoros com volumes abertos, estalar de fogo em lareira, latido forte de cão, etc. Externos. Dentre os ruídos interruptores externos destacam-se explosão de balão de ar, estampido sônico de avião, arrulos de pombos nos postios de janelas, ruídos de fora da rua, trem de ferro, hall de recepção, escada vizinha, namoros noturnos de gato, cantos de araponga ou ferreiro nas imediações, limpeza de latas de lixo na rua, período de concerto noturno com britadeira na rua, passagem de veículo em cima de placas metálicas, passos, quedas de objetos, cadeiras, arrastados pelo vizinho de cima, festas na vizinhança, aparelho de ar-condicionado desregulado, trepidações de assoalho na base física, tempestades, trovões, ventos uivantes e demais acidentes da natureza, sirenas de carros de bombeiros, polícia e ambulância, buzina disparada de veículos, serras funcionando e batimentos em construções, reformas de imóveis nas vizinhanças, etc. Há quem resolva o problema dos ruídos na hora de dormir usando tapa-ouvidos, tampões, pequenos cilindros ou condos de material plástico, ou mesmo bolas anti-ruídos, grandes chumaços descartáveis de algodão secos ou embebidos em água, azeite ou vaselina. Tanto um quanto o outro conseguem bloquear apenas cerca de 20 decibéis. As bolas de cera amassadas à mão são difíceis de serem colocadas e saem facilmente. Recursos atualmente usados para se fazer a proteção acústica de ambientes e que ajudam no isolamento do quarto projetor, por exemplo, janelas duplas, instalação do condicionador de ar, vedação das frestas das janelas do aposento, o que reduz o nível de ruído em cerca de 10 decibéis, Pois por onde entra o ar, entram as ondas sonoras. Instalação de cortinas espessas que, por serem porosas, agem como esponjas sonoras, absorvendo os sons. Cortinas duplas, ou seja, com uma segunda camada de veludo ou tecido de fibras sintéticas. Tapetes de parede decorativos pendurados na área barulhenta. Forração antiacústica das paredes com camada de 2,5 cm de espessura de cortiça, o que absorve de 50% a 70% do som que se infiltra pelas paredes. Rebaixamento do teto com placas acústicas suspensas. A fim de reduzir os impactos sonoros no quarto de dormir, na base física situada em áreas de alta poluição sonora, recomendo ligar o aparelho de ar-condicionado, situado um pouco distante, cujo automático provoca ruído branco ou de baixa frequência, que se mistura aos barulhos do ambiente e favorece o sono com a criação de reflexos condicionados positivos. Se você tenta bloquear ou encobrir mentalmente os ruídos negativos, pode inadvertidamente bloquear também as inspirações e sugestões do amparador que tenta ajudá-lo na produção da projeção consciente. Neste caso, a sua consciência fechando-se em si mesma, ao invés de ir para fora através da projeção, pode acabar se interiorizando ainda mais dentro de si próprio,
na intimidade de seus veículos de manifestação coincidentes. Os ruídos físicos têm efeitos diversos sobre o ato da projeção consciente humana. Assim como o ruído físico pode, por um lado, interromper abruptamente uma experiência extrafísica, finalizando a projeção consciente até com repercussão física, havendo mesmo técnica utilizada justamente por essa característica. Pode também, por outro lado, gerar uma projeção consciente espontânea, instantânea. Por exemplo, tal fato já foi registrado várias vezes com a pessoa de sono profundo e pesado que usa relógio despertador para acordá-la. No estado de semilucidez em que se acha ao ouvir o som estridente do despertador, a consciência tenta destravá-lo, como faz todos os dias. Ao invés disso, projetada, a sua paramão, para sua imensa surpresa, passa através da trava e do instrumento tilintante. Ao invés de ocorrer como efeito do ruído ambiental o despertamento físico da consciência, sobrevém, neste caso particular, o seu despertamento extrafísico. Por aí se conclui que a consciência humana frequentemente se encontra numa condição ambígua, predisposta e pronta para entrar em diferentes planos conscienciais, conforme as injunções do momento. Ou seja, ações que predispõem a sua projeção consciente ou desperta você fora do corpo, né? E outros que impedem você de sair do corpo consciente. Bem, aí está o trabalho, o estudo do professor Valdo Vieira em seu livro Projeciologia. Aguardamos suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários, se inscrevendo no nosso canal no YouTube Marco Oliveira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.